O homem que estava na maca não era paciente. Era o marido. E ele não tinha vindo perguntar se a esposa estava viva. Tinha vindo confirmar que ela estava morta. Rafael Mendes tinha 32 anos e já havia visto muita coisa dentro do Hospital das Clínicas de São Paulo. Havia visto homens chorarem de joelhos no corredor. Havia visto mães que não conseguiam nem gritar de tanto choque. Havia visto gente rica e gente pobre morrerem do mesmo jeito, com o mesmo ar de surpresa no rosto. Mas nunca tinha visto um marido chegar ao pronto-socorro com aquela cara de quem veio resolver um problema burocrático. Naquela noite, Rafael estava de plantão porque tinha pedido para ficar. Cláudia queria jantar, queria conversar sobre o futuro, queria saber quando ele ia parar de fugir de uma resposta que ela já sabia qual era. Dona Teresa, a mãe dele, tinha feito bolo de fubá e deixado na geladeira com um bilhetinho que dizia que o coração dela não aguentava mais esperar por netos. Rafael leu o bilhete, dobrou com cuidado, colocou no bolso do jaleco e ligou para a chefia pedindo para cobrir o turno da virada. Era covarde. Ele sabia. Mas a medicina era o único lugar onde ele conseguia respirar sem sentir que estava sendo engolido por uma vida que ninguém tinha perguntado se ele queria. O hospital, naquela noite, tinha esse cheiro específico de fim de ano. Uma mistura de álcool gel com o perfume barato da auxiliar que tinha saído mais cedo para a festa da família e com o café esquentado 3 vezes que ninguém bebia, mas ninguém jogava fora. Rafael estava na ala cirúrgica revisando um prontuário quando o rádio da enfermagem crocitou e a voz da triagem disse que estava chegando uma vítima de colisão grave. Mulher, sinais vitais instáveis, suspeita de trauma craniano e hemorragia interna. Ele foi andando. Não correu, porque correr gasta energia que você vai precisar lá na frente. E esse era um dos primeiros ensinamentos que o seu professor da USP repetia toda semana como se fosse oração. Chegou na entrada da emergência junto com a maca e colocou as mãos em posição automática, os olhos varrendo o corpo de cima a baixo para mapear o estrago antes de qualquer palavra. A mulher estava inconsciente, vestido escuro, caro, o tipo de roupa que não se compra em nenhum shopping comum de São Paulo. Pulseira de ouro no pulso direito, brincos que pegavam a luz do corredor mesmo através do sangue. O rosto estava machucado de um jeito que Rafael reconheceu na hora. Não era só o acidente. Havia marcas antigas ali. Um osso que tinha quebrado e soldado torto perto do maxilar. Uma cicatriz pequena na sobrancelha que alguém tinha tentado esconder com maquiagem que o impacto tinha apagado. Aquela mulher conhecia a dor de longa data. Ele estava prestes a pedir o carrinho de acesso venoso quando viu, escondida, sob um fio de ouro grosso, quase invisível, havia uma corrente fina de prata escurecida pelo tempo. E na ponta da corrente, uma cruz pequena, torta de um lado, com um acabamento irregular de quem fez com ferramenta errada e muita vontade. Rafael tinha 18 anos quando fez aquela cruz. Tinha deixado um pedaço de prata comprado no Mercadão da Cantareira, passado 2 tardes inteiras dobrando e soldando com um maçarico emprestado do colega de República, e tinha dado para Isabela Fonseca numa tarde de chuva no campus da USP, dizendo que não tinha dinheiro para presente de verdade, mas que tinha feito com as próprias mãos e que isso valia mais. Isabela tinha colocado no pescoço na hora. Tinha dito que ia usar para sempre. 10 anos tinham passado desde aquele dia. Rafael ficou parado por 2 segundos. 2 segundos que pareceram ter o peso de uma vida inteira. Depois, respirou fundo, chamou a equipe e disse com uma voz que não tremia, porque ele não ia deixar tremer, que precisavam de acesso imediato e que iam para a sala 2 agora. O coração dele batia diferente, mas as mãos estavam firmes.
por enquanto. Amigos, se essa história já está te prendendo desde o começo, deixe o seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito para que mais pessoas possam conhecer essas histórias. A gente continua. A sala 2 tinha luz demais e barulho de menos. Esse era o paradoxo do centro cirúrgico que Rafael nunca tinha conseguido explicar para quem não trabalhava lá dentro. Lá fora o mundo gritava. Lá dentro, tudo virava procedimento. E o procedimento tinha o seu próprio ritmo, quase silencioso, feito de ordens curtas e movimentos precisos. Rafael trabalhou durante 40 minutos sem parar. A equipe em volta dele funcionava como extensão dos seus braços, cada um sabendo o que precisava fazer sem que ele precisasse repetir. Soraya, a técnica de enfermagem que estava de plantão naquela noite, era boa no que fazia, rápida, sem frescura, do tipo que não precisa de elogio para trabalhar bem. Foi ela quem cortou o vestido para liberar o acesso, e foi ela quem colocou os pertences da paciente numa bandeja de metal do lado da maca. Rafael não olhou para a bandeja. Não podia misturar as coisas. Isabela estava ali na mesa, instável. E o que ele sabia sobre ela naquele momento precisava ficar trancado num compartimento separado enquanto ele trabalhava. Era assim que ele funcionava. Era assim que ele tinha aprendido a sobreviver dentro de uma profissão que pedia para você salvar pessoas que às vezes você conhecia. Pessoas que às vezes te partiam o coração só de olhar. Quando ela estabilizou, Rafael ficou encostado na pia lavando as mãos e olhando para o nada por um tempo que ele não conseguiu medir. Soraya se aproximou com a bandeja. Rafael, tem uma bolsa aqui que rasgou no impacto. Caiu muita coisa. Eu juntei tudo, mas tem um caderno aqui que ficou aberto e eu vi algumas coisas sem querer. Acho que você precisa ver antes de qualquer outra pessoa. Ela disse isso com uma voz baixa e um olhar que Rafael entendeu na hora. Soraya tinha aquele tipo de inteligência prática que a vida ensina e a faculdade não consegue. Quando ela dizia que alguém precisava ver alguma coisa, era porque a situação pedia cuidado. Ele pegou o caderno. Era de capa dura, cor de vinho, com o couro amassado de quem carregava dentro de bolsa todo dia. Rafael abriu em pé mesmo, no corredor, com o jaleco ainda úmido de trabalho. A letra de Isabela era a mesma de 10 anos atrás, só um pouco mais contida, como se ela tivesse aprendido a escrever menor para ocupar menos espaço no mundo. E o que estava escrito naquelas páginas era a história de uma mulher sendo destruída com paciência, com método, com a frieza de quem sabe que ninguém vai perguntar nada porque o marido é Renato Braga, e Renato Braga resolve os seus problemas antes que eles se tornem problemas de mais alguém. Havia datas, havia descrições, havia uma página inteira dedicada a uma conversa que Isabela tinha escutado por trás de uma porta entreaberta no escritório de Braga. Uma conversa entre ele e um homem chamado Soriano, onde os dois discutiam a morte do pai dela como se estivessem combinando um almoço de negócios. O pai de Isabela havia sido encontrado morto num suposto assalto 2 anos antes. A polícia tinha arquivado o caso em 3 semanas. Rafael fechou o caderno devagar. Lá fora, no corredor principal, ele ouviu passos pesados e uma voz que não pedia, mandava. E soube, antes mesmo de virar, que Renato Braga tinha chegado. Renato Braga media 1,83 m e usava esse tamanho como se fosse uma ferramenta. Ele não entrava nos lugares, ele ocupava. O corredor do hospital, que durante todo o plantão tinha sido um espaço funcional e neutro, mudou de cara no segundo em que ele virou a esquina. Os 2 seguranças que vinham atrás dele nem precisavam fazer nada. A presença de Braga já era suficiente para fazer as pessoas desviarem o olhar e afastarem um passo, sem perceber que estavam fazendo isso. Rafael fechou o caderno com calma.
colocou embaixo do braço como se fosse um prontuário qualquer. Respirou uma vez e foi ao encontro do homem antes que o homem chegasse até ele. Doutor, eu sou o marido. Braga disse isso como quem apresenta um título. Nem perguntou o nome de Rafael, nem cumprimentou. Apenas declarou quem era e esperou que o mundo se reorganizasse em torno dessa informação. Rafael olhou para ele por um segundo. Depois disse com uma voz baixa e direta que Isabela tinha sofrido um trauma muito grave e que a equipe tinha feito tudo o que era possível fazer, mas que as lesões eram severas demais e que ela não tinha resistido. Braga não piscou. Ficou parado onde estava, com as mãos nos bolsos da calça de tecido italiano, e processou a informação com o mesmo rosto de quem acaba de ouvir que o voo vai atrasar 40 minutos. Depois soltou o ar pelo nariz e disse que precisava ver o corpo para resolver a parte dos documentos. Rafael sentiu o estômago virar. Não de medo, de algo pior do que medo. De certeza absoluta de que aquele homem nunca tinha enxergado Isabela como uma pessoa. Disse que o corpo já tinha descido para o IML, que era protocolo padrão nesses casos, e que podiam ir até lá se Braga quisesse fazer o reconhecimento formal. Braga olhou para um dos seguranças, o segurança olhou para o outro, e os três seguiram Rafael pelo corredor sem dizer mais nada. No elevador, Rafael ficou de costas para Braga e olhou para o número do andar mudar no painel. Contou os andares. Contou a respiração. Pensou em Isabela acordada lá em cima, fraca, sem saber que o marido estava a 30 metros dela naquele exato momento. Pensou no caderno embaixo do braço e no que estava escrito nele. E pensou que a partir daquele ponto não havia mais caminho de volta para nenhum dos dois. O IML do hospital naquela noite estava sob responsabilidade do Dr. Antônio Cardoso, um homem de 58 anos, com cabelos completamente brancos e um jeito quieto de existir que Rafael sempre achou que vinha de passar anos trabalhando com silêncio. Antônio estava na sala de laudos quando Rafael entrou na frente do grupo e fechou a porta. Precisava de 2 minutos sozinho com Antônio antes de qualquer coisa. Os seguranças ficaram do lado de fora. Braga ficou no corredor com o telefone na mão, aparentemente já ligando para alguém sobre inventário. Rafael foi direto ao ponto. Explicou em voz baixa e sem rodeios o que tinha acontecido. Quem era a mulher que estava viva lá em cima, o que estava escrito no caderno e o que ia acontecer com ela se Braga subisse de volta ao 5º andar sem ter visto um corpo. Antônio ficou parado ouvindo sem interromper. Quando Rafael terminou, o médico mais velho ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para a bancada de metal na sua frente. Depois disse apenas que havia chegado uma vítima de atropelamento naquela tarde. Mulher, sem documentos, sem ninguém para fazer o reconhecimento. Que o rosto estava destruído e que a identificação ia demorar semanas pelo caminho normal. Rafael não precisou dizer mais nada. Antônio caminhou até a 3ª gaveta, abriu devagar, puxou a maca com o cuidado de quem faz isso há 30 anos. Cobriu o corpo com o lençol, deixando apenas os cabelos escuros para fora. Depois olhou para Rafael e disse que ia buscar Braga. O reconhecimento durou menos de 3 minutos. Braga entrou, olhou para a maca de longe, viu os cabelos, viu o lençol e não chegou perto. Perguntou se tinha como adiantar o atestado, porque o advogado precisava dos documentos até a manhã seguinte para protocolar uma transferência de bens. Antônio disse que sim, com uma voz que não revelava absolutamente nada. Braga saiu sem olhar para Rafael uma segunda vez. Rafael ficou parado na sala depois que os passos dos 3 sumiram no corredor. O silêncio do IML era diferente do silêncio do centro cirúrgico. Lá em cima, o silêncio era tensão contida. Ali embaixo, era peso.
Era a sensação de que as paredes guardavam tudo o que tinha passado por elas e não iam contar para ninguém. Antônio fechou a gaveta devagar, ficou de costas por um momento e depois falou sem virar. Você sabe o que acabou de acontecer aqui, Rafael? Sei, disse Rafael. E você sabe o que acontece se alguém descobrir? Sei. Antônio virou. Os dois se olharam por um tempo que nenhum dos dois mediu. Depois o médico mais velho disse que o advogado de Braga tinha pedido fotografias do corpo para o relatório e que ia mandar um assistente ainda naquela noite para registrar tudo. Rafael sentiu o chão afundar 2 centímetros. A mulher na gaveta não tinha a marca de nascença que Isabela tinha no pulso esquerdo desde criança. Em fotografia ampliada, qualquer pessoa com atenção ia perceber. E o advogado de Braga não era o tipo de pessoa que olhava para as coisas sem atenção. Tinham poucas horas, talvez menos. Rafael subiu de volta para o 5º andar com o caderno apertado debaixo do braço e a cabeça funcionando mais rápido do que as pernas conseguiam acompanhar. O corredor estava quieto. Soraya estava na estação de enfermagem fingindo preencher um formulário, mas os olhos dela subiram quando ele apareceu na esquina e ela esperou ele chegar perto para falar baixo. Ele mandou o assistente. Disse que vem em 2 horas para fotografar. Rafael parou. 2 horas era menos do que ele tinha calculado. Entrou no quarto onde Isabela estava. Ela estava acordada, ou quase isso, num estado de consciência que ficava entre o sono e a dor. Os olhos se abrindo devagar quando ela ouviu a porta. Quando ela reconheceu o rosto de Rafael, algo no rosto dela mudou. Não foi alívio. Foi uma coisa mais complicada do que alívio. Foi o rosto de alguém que passou anos se convencendo de que uma determinada coisa não existia mais, e que, de repente, se vê na frente dessa coisa e não sabe se fica feliz ou entra em colapso. Rafael puxou a cadeira para perto da cama e sentou. Colocou o caderno na frente dela sem dizer nada. Ela olhou para o caderno. Olhou para ele. Fechou os olhos por um segundo. Então você leu. Li. Ela não pediu desculpa, não explicou. Apenas disse que tinha saído naquela noite com o caderno e com 2 outras coisas que precisava entregar para alguém de confiança, e que o motorista tinha percebido antes que ela chegasse ao destino. Rafael perguntou quem era o destino. Ela disse um nome que ele não conhecia. Um jornalista que trabalhava numa rádio AM no centro de São Paulo. Alguém que tinha entrado em contato com ela 3 meses antes, dizendo que estava investigando Braga e que precisava de alguém de dentro. E as outras 2 coisas que você ia entregar? Disse Rafael. Isabela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse que eram 2 pendrives com arquivos de áudio que ela tinha copiado do computador do escritório de Braga. Arquivos com conversas, com nomes, com valores, com datas do que tinha acontecido com o pai dela. Rafael ficou olhando para ela. Onde estão esses pendrives agora? Na bolsa, disse ela. No fundo, costurados no forro. Rafael se levantou, foi até a bandeja de metal onde Soraya tinha guardado os pertences, pegou a bolsa rasgada e começou a apalpar o forro com os dedos. Encontrou os 2 pendrives num bolso costurado à mão com linha grossa, escondidos com o cuidado de quem planejou aquilo com muito tempo de antecedência. Colocou os 2 no bolso do jaleco. Depois, olhou para Isabela e disse que em menos de 2 horas o assistente do advogado de Braga ia chegar para fotografar um corpo que não era o dela. E que quando as fotos chegassem nas mãos certas, alguém ia perceber. E que quando alguém percebesse, a primeira coisa que iam fazer era subir de volta para o 5º andar. Isabela não falou nada, mas os olhos dela disseram tudo. Rafael pegou o telefone do corredor e discou o número que sabia de cor há mais de 10 anos, sem nunca ter precisado usar. O telefone chamou 3 vezes. Quando atenderam, ele disse apenas que precisava de um favor e que era urgente.
Do outro lado da linha, a voz de Marcos respondeu que estava ouvindo. Marcos chegou ao hospital com uma mochila, uma troca de roupa de mulher e o rosto de quem não estava nem um pouco surpreso com o que Rafael tinha contado no telefone. Esse era o tipo de amigo que Rafael tinha nele. O tipo que não pergunta se você tem certeza, que apenas pergunta o que precisa ser feito. Os dois se encontraram na escada de serviço, longe das câmeras do corredor principal. Marcos jogou a mochila nos braços de Rafael e disse que tinha um contato num posto de combustível na rodovia Anhanguera, que conhecia um motorista de caminhão frigorífico que fazia a rota São Paulo e Uruguai toda semana, e que não era do tipo que fazia perguntas. Disse que a janela era curta. O caminhão saía antes do amanhecer. Rafael perguntou quanto tempo tinham. Marcos olhou para o relógio e disse menos de 3 horas. De volta no quarto, Rafael ajudou Isabela a sentar na borda da cama. Ela estava mais acordada agora, a dor segurando ela no presente com mais força do que qualquer remédio conseguia segurar. Ele explicou o plano em voz baixa e direta, sem suavizar nada, porque Isabela não era o tipo de pessoa que precisava que suavizassem as coisas para ela. Nunca tinha sido. Ela ouviu tudo sem interromper. Quando ele terminou, ficou em silêncio por alguns segundos olhando para as próprias mãos. Depois perguntou o que ia acontecer com Rafael depois que ela fosse embora. Ele disse que ia ficar, que precisava estar lá quando o assistente chegasse para fotografar, para não levantar suspeita. Que depois ia sumir por um tempo até a poeira baixar. Isabela sacudiu a cabeça devagar. Disse que sumir não era plano. Rafael disse que era o único plano que tinham. Ela ficou olhando para ele por um tempo longo. Depois disse que havia guardado uma coisa na cabeça durante 10 anos. Que nos piores momentos, quando achava que não ia aguentar mais um dia dentro daquela casa, pensava nele. No jeito como ele tinha dito tchau para ela na faculdade na última vez que se viram, com aquele sorriso de quem estava fingindo que estava bem para não deixar ela se sentir mal. Disse que nunca tinha esquecido aquele sorriso e que odiava ter guardado isso porque doía demais. Rafael não respondeu. Não tinha resposta para aquilo que não fosse verdade demais para ser dita em voz alta naquele momento. Ajudou ela a se levantar. Ajudou ela a colocar a roupa que Marcos tinha trazido, devagar, porque cada movimento custava. Depois ficou parado na frente dela por um segundo e ela colocou a mão no rosto dele com uma leveza que parecia impossível para alguém que estava daquele jeito. Ele cobriu a mão dela com a própria mão e ficaram assim por alguns segundos sem precisar dizer nada. Soraya apareceu na porta e disse com os olhos que estava na hora. Os 3 desceram pela escada de serviço. Marcos esperava no estacionamento dos fundos com o motor ligado. A noite lá fora estava aberta, escura e fria do jeito que São Paulo fica quando passa da meia-noite e a cidade para de fingir que é dia. Isabela parou antes de entrar no carro. Tirou a cruz do pescoço e estendeu para Rafael. Ele fechou a mão dela de volta sobre o metal. Disse que enquanto aquela cruz estivesse com ela, ele sabia que ela estava viva. Que quando tudo passasse, ele ia aparecer na porta dela e ela ia devolver pessoalmente. Ela olhou para ele por um tempo. Depois entrou no carro sem dizer mais nada. Marcos arrancou devagar. Rafael ficou parado vendo as luzes traseiras sumirem no fundo do estacionamento, virarem na esquina e desaparecerem. O silêncio que ficou depois era diferente de todos os outros silêncios daquela noite. Era o tipo de silêncio que você leva para casa e que fica lá por muito tempo. Ele subiu de volta para o hospital. Tinha 1h30 até o assistente chegar. O assistente do advogado era um rapaz jovem, de uns 25 anos, com uma câmera fotográfica pendurada no pescoço e um tablet na mão, onde ficava conferindo uma lista de itens. Chegou pontualmente,
como se tivesse marcado aquele compromisso num dia comum de trabalho. Cumprimentou Rafael com um aceno de cabeça e disse que precisava de acesso à sala de identificação para registrar o corpo e coletar a assinatura do médico responsável no formulário de reconhecimento formal. Rafael o levou até o IML. Antônio estava lá, sentado na mesma cadeira de antes, com o mesmo rosto de quem não dormiu, mas não vai reclamar. Quando o assistente entrou, Antônio se levantou e foi até a terceira gaveta sem precisar ser pedido. Puxou a maca com movimentos precisos e parou com o lençol ainda cobrindo o corpo até o pescoço. O assistente preparou a câmera. Disse que precisava de alguns registros frontais e laterais para o arquivo. Antônio disse que o rosto estava em estado muito delicado e que ia cobrir até o queixo por questão de protocolo sanitário, que os registros laterais iam ter que ser feitos com um lençol no lugar. O assistente pareceu levemente incomodado, mas não discutiu. Fez as fotos que conseguiu fazer. Depois pediu para registrar as mãos para a confirmação de identidade, que era padrão no formulário. Rafael sentiu o estômago apertar. As mãos. Antônio se virou ligeiramente, cobrindo o movimento com o corpo, e dobrou o lençol de um jeito que deixava apenas o dorso da mão direita visível. A mão direita não tinha nenhuma marca específica que diferenciasse. Era a mão esquerda que traria o problema. O pulso esquerdo de Isabela tinha uma marca de nascença em forma alongada que não estava no corpo que estava ali. O assistente fotografou a mão direita. Depois contornou a maca para pegar o outro lado. Antônio falou devagar que havia hematomas extensos no membro esquerdo e que a exposição prolongada poderia comprometer a integridade dos tecidos, que o protocolo do hospital não permitia manipulação adicional sem autorização do plantonista responsável. O assistente olhou para Rafael. Rafael confirmou com a cabeça, sério, com o rosto de quem está apenas fazendo o trabalho. O assistente anotou alguma coisa no tablet, fez mais 2 fotos do ângulo que conseguia sem mover o lençol e fechou a câmera. Disse que era suficiente para o relatório e que o Dr. Braga agradecia a cooperação da equipe. Rafael assinou o formulário. Quando o assistente saiu e os passos dele sumiram no corredor, Antônio ficou parado na frente da gaveta por um momento. Depois falou baixo, sem virar, que as fotos que o rapaz tinha tirado eram suficientes para o relatório de um advogado que só queria fechar um inventário rápido, mas que se alguém com mais cuidado pedisse uma análise comparativa detalhada, ia ter perguntas. Rafael disse que sabia. Antônio disse que precisava que Rafael entendesse o tamanho do que tinha acontecido naquela sala, naquela noite. Não de forma ameaçadora, de forma honesta, como quem está olhando para a realidade sem filtro. Rafael disse que entendia. Antônio ficou em silêncio por mais alguns segundos. Depois, disse apenas que a filha dele ainda estava viva por causa de Rafael, e que isso era uma dívida que não tinha como ser paga de outra forma. Mas disse também que a partir daquele momento não podia mais saber de nada. Que se alguém perguntasse, ele tinha feito o seu trabalho da forma mais normal possível. Rafael disse que era exatamente isso. Saiu do IML às 4:30 da manhã. Lá fora o céu ainda estava escuro, mas tinha aquela qualidade diferente de escuro que vem antes do dia, quando a noite já começou a perder força, mas ainda não assumiu. Rafael ficou parado na calçada por um minuto, respirando o ar frio de São Paulo de madrugada, com o cheiro de asfalto molhado e café de padaria misturados. Entrou no hospital. Subiu para o 5º andar. O quarto de Isabela estava vazio, arrumado, sem nenhum sinal de que alguém tinha estado lá. Soraya tinha feito um trabalho rápido e limpo. Rafael ficou parado na porta do quarto vazio por um tempo. Depois foi até o vestiário, tirou o jaleco, dobrou e deixou na cadeira. Pegou a mochila que tinha deixado no armário e colocou no ombro. Na saída,
a recepcionista do turno da madrugada disse Feliz Ano Novo, sem levantar os olhos do balcão. Rafael respondeu o mesmo e saiu pela porta giratória. Lá fora, a cidade ainda estava dormindo, mas alguma coisa dentro dele estava mais acordada do que nunca. E essa coisa tinha o peso de uma escolha que não tinha mais volta. Dona Teresa soube que o filho estava em perigo antes mesmo de ele ligar. Ela disse isso depois, para a vizinha, na última conversa que teve antes de tudo acontecer. Disse que tinha acordado às 3 da manhã com o coração acelerado sem motivo e que tinha ficado sentada na cama no escuro por 1 hora rezando sem saber exatamente pelo quê. Quando o telefone tocou de madrugada e ela ouviu a voz de Rafael, entendeu tudo numa fração de segundo. Não porque ele disse algo específico, mas porque um filho que liga às 4 da manhã e fala devagar demais, controlado demais, está segurando algo que é grande demais para caber na voz. Rafael disse o mínimo. Disse que precisava assumir por um tempo, que havia feito algo que não arrependia, mas que tinha consequências, que ela não devia abrir a porta para ninguém que não conhecesse, e que não devia falar nada para ninguém sobre onde ele poderia estar, porque ele mesmo ainda não sabia. Dona Teresa ficou quieta enquanto ele falava. Quando ele terminou, ela perguntou apenas uma coisa. Perguntou se era por causa de uma mulher. Rafael disse que sim. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois disse que estava bem, que ele não devia se preocupar com ela, que cuidasse de si mesmo. Não disse te amo. Não disse volta logo. Disse cuida de si, que era a versão dela de te amo e de volta logo e de todas as outras coisas que não caberiam numa ligação de madrugada sem fazer os dois quebrarem no meio. Rafael desligou e ficou parado na cabine telefônica por alguns segundos com a mão ainda no aparelho. Lá fora a rua estava vazia. Uma Kombi velha passou devagar com o escapamento tossindo. Ele pegou a mochila e começou a andar. Tinha um ônibus para Juazeiro do Norte saindo do terminal Tietê às 6 da manhã. Marcos tinha comprado a passagem em dinheiro, no próprio nome de Marcos, para não deixar rastro nenhum ligado a Rafael. O plano era simples. Rafael ia ficar quieto no interior até a situação clarear. Marcos ia monitorar o que acontecia em São Paulo e avisava quando fosse seguro voltar. O que nenhum dos dois calculou foi a velocidade com que Braga se moveu. Rafael estava a caminho do terminal quando Marcos mandou uma mensagem pelo orelhão de um posto de gasolina, porque nenhum dos dois usava celular naquele momento. Tudo tinha que passar por recados indiretos e pontos combinados. A mensagem era curta. Dizia que homens de Braga tinham ido ao apartamento de Dona Teresa ainda de madrugada. Rafael parou no meio da calçada. Ficou parado por alguns segundos com a mochila nas costas e o bilhete na mão. As pessoas passavam em volta dele como se ele fosse um poste. Ele leu a mensagem mais uma vez. Depois dobrou o papel, colocou no bolso e continuou andando em direção ao terminal. Não tinha o que fazer. Voltar era entregar a si mesmo e não mudar nada, porque ele não estava lá para protegê-la. Só podia continuar. Só podia confiar que Dona Teresa era exatamente quem ele sabia que ela era. Embarcou no ônibus às 6:02. Pegou o assento do fundo, encostou a cabeça na janela e ficou olhando São Paulo sumir enquanto o ônibus pegava a estrada. Não dormiu. Ficou de olho aberto o trajeto inteiro. A segunda mensagem veio 2 dias depois, por um recado deixado numa barbearia em Juazeiro do Norte, cujo dono era primo do primo de Marcos. A mensagem dizia 3 palavras. Dizia: sua mãe foi. Rafael estava atendendo um paciente quando recebeu o recado. Terminou a consulta, escreveu o receituário, esperou o paciente sair, fechou a porta do consultório, ficou sentado na cadeira por um longo tempo olhando para a janela que dava para a rua de terra vermelha lá fora.
Tinha uma criança brincando do lado de fora com um cachorro pequeno. O cachorro corria em círculos e a criança ria daquele jeito de criança que parece impossível de se conseguir quando se é adulto. Rafael ficou olhando para aquilo por muito tempo, sem pensar em nada específico. Juazeiro do Norte tinha o ritmo de um lugar que aprendeu a não ter pressa. As coisas aconteciam ali, só que num tempo diferente, mais espesso, como se cada hora pesasse um pouco mais do que nas cidades grandes. Rafael demorou alguns meses para parar de brigar com esse ritmo, e mais alguns meses para entender que não precisava brigar, que podia simplesmente existir dentro dele. Trabalhou durante anos como clínico geral num posto de saúde do bairro João Cabral. Atendia de segunda a sábado, às vezes domingo, porque as pessoas não ficavam doentes só nos dias úteis, e porque trabalhar era a única coisa que mantinha a cabeça em ordem. Ficou conhecido no bairro como o Dr. Rafael, o médico que não cobrava quando a pessoa não tinha, que atendia a criança com febre de madrugada sem reclamar, que explicava o diagnóstico com palavras que o paciente conseguia entender. Foi nesse contexto que conheceu Neide. Ela apareceu no posto numa tarde de quinta-feira com uma turma de alunos de segundo ano que tinham participado de uma aula sobre saúde básica que Rafael tinha dado na escola pública ali perto. Neide era a professora responsável pela turma. Tinha uns 35 anos, cabelos pretos presos num coque simples, um jaleco azul da prefeitura que estava 2 números maior do que precisava e um jeito de falar com as crianças que Rafael notou antes de notar qualquer outra coisa nela. Ela falava com os alunos olhando nos olhos deles. Não olhava para cima enquanto pensava no que dizer, não olhava para o lado, olhava direto. Era um detalhe pequeno, mas era o tipo de detalhe que diz muito sobre uma pessoa. Eles conversaram naquela tarde sobre a aula, sobre o que as crianças tinham achado, sobre o que poderia ser melhor explicado da próxima vez. Combinaram de fazer mais uma sessão no mês seguinte. Quando Neide saiu com os alunos em fila indiana pela porta do posto, Rafael ficou olhando e percebeu que tinha passado 40 minutos conversando sem nenhum momento sentir o peso que normalmente carregava dentro do peito. Isso foi suficiente para que ele prestasse atenção. Nos meses seguintes, se viram com regularidade, primeiro por causa das aulas, depois por outros motivos que os dois inventaram sem precisar admitir que estavam inventando. Neide era direta, sem afetação, do tipo que diz o que pensa sem usar palavras a mais. Não perguntou de onde Rafael tinha vindo. Não perguntou por que um cirurgião formado pela USP estava atendendo num posto de saúde do interior, sem carteira assinada e com nome diferente no crachá. Quando ele quis contar, ia contar. Enquanto não quisesse, estava tudo bem. Essa ausência de pressão foi a coisa mais estranha e mais boa que Rafael sentiu em muito tempo. Eles foram construindo uma convivência devagar, como quem empilha tijolos sem pressa. Neide se mudou para o apartamento de Rafael 1 ano depois, com 3 caixas de livros, um abajur cor de mostarda e um vaso de samambaia que sobreviveu à mudança melhor do que tudo o resto. Viviam bem. Havia respeito, havia afeto, havia o conforto de não estar sozinho num lugar que ainda era estranho. Mas havia também aquela coisa que Neide nunca nomeou em voz alta, mas que Rafael sabia que ela sentia. Havia Isabela, guardada dentro dele, num lugar que ele não conseguia fechar nem quando queria. Neide sabia. Nunca falou. Era o tipo de silêncio que protege a pessoa que silencia mais do que protege quem é protegido. O que Rafael só descobriu muito depois era que Neide também guardava uma coisa em silêncio. Encontrou depois que ela foi embora, num baú de madeira no fundo do quarto, entre colchas dobradas e um par de meias de lã. Uma cesta de vime com novelos de linha azul e agulhas de tricô. Dentro da cesta, um par de sapatinhos de bebê inacabados,
com um laço minúsculo já preso num deles, e o outro ainda com a linha solta esperando ser terminado. O médico que tinha diagnosticado Neide aos 22 anos disse que ela não poderia ter filhos. Ela nunca tinha contado isso para Rafael, nunca tinha pedido nada. Mas tricotava sapatinhos azuis em segredo, de madrugada, para um filho que não existia e que de alguma forma ela nunca tinha parado de esperar. Rafael ficou sentado na beira da cama com os sapatinhos na mão por um tempo que não conseguiu medir. Lá fora chovia no sertão, uma chuva grossa e barulhenta que batia no telhado de zinco com força. Dentro estava quieto. Colocou os sapatinhos de volta na cesta, fechou o baú com cuidado e ficou ali por mais um pouco, ouvindo a chuva. Havia uma carta de Marcos esperando embaixo da porta desde a manhã. Ele ainda não tinha aberto. A carta de Marcos tinha 2 linhas. Braga estava morto, eliminado numa disputa entre grupos rivais no Porto de Santos. E Soriano, o braço direito, tinha se tornado vereador em São Paulo. Rafael leu as 2 linhas 3 vezes, dobrou o papel, colocou na gaveta da mesa. Ficou olhando para a chuva que ainda batia no telhado de zinco lá fora e pensou que a notícia que tinha esperado por anos chegou num dia comum de semana, num envelope sem remetente, sem nenhuma cerimônia. Braga tinha acabado, mas Soriano estava vivo. Estava eleito. Estava exatamente no tipo de posição que dava a um homem como ele a sensação de ser intocável. E Soriano sabia de tudo. Sabia do AML, sabia do caderno, sabia dos pendrives, sabia que em algum lugar havia uma mulher que tinha fugido com provas suficientes para destruir tudo o que ele tinha construído em cima do que Braga tinha feito. Rafael passou a semana seguinte pesando cada parte disso. Voltou para São Paulo de ônibus, pela mesma rodovia que tinha saído anos atrás, com a mochila no colo e o mesmo jeito quieto de quem aprendeu a ocupar pouco espaço. A cidade estava diferente, ou talvez ele estivesse diferente e a cidade fosse a mesma, o que dava no mesmo resultado. As ruas pareciam mais cheias, os prédios pareciam mais altos, o barulho era mais pesado do que ele lembrava. Marcos o esperava num bar no bairro da Barra Funda, numa mesa do fundo, com 2 cafés que já estavam frios. Os 2 ficaram sentados por quase 2 horas. Marcos contou tudo o que tinha acontecido nos anos em que Rafael estava fora. Contou que Soriano tinha construído uma imagem pública de homem sério, ligado a obras e caridade, com nome limpo na mídia. Que tinha vereança renovada com votação expressiva, que vivia bem protegido por uma rede de pessoas que deviam favores a ele e que não queriam que nada mudasse. Rafael ouviu tudo sem interromper. Quando Marcos terminou, perguntou se havia alguma notícia de Isabela. Marcos disse que não tinha conseguido rastrear nada, que o silêncio dela era completo e que provavelmente era intencional, que uma mulher que fez o que ela fez para sair do que estava certamente aprendeu a não deixar rastro. Rafael ficou olhando para o café frio por um momento. Depois disse que ia voltar a trabalhar. Que tinha contato com um hospital particular em Pinheiros que estava precisando de cirurgião. Que ia reconstruir a vida com calma e ficar de olho em Soriano de longe. Marcos perguntou se ele tinha certeza. Rafael disse que tinha. O que Rafael não contou para Marcos, porque não havia necessidade, era que a decisão de voltar não tinha sido tomada só pela carta. Tinha sido tomada naquela noite em que ficou sentado na beira da cama com os sapatinhos de tricô de Neide nas mãos, ouvindo a chuva, e entendeu que a vida que estava vivendo em Juazeiro era real e tinha valor. Mas que havia algo incompleto que não ia fechar sozinho enquanto ele ficasse parado esperando. Havia uma promessa. Havia uma cruz de prata no pescoço de uma mulher em algum lugar do mundo.
E essa cruz ia voltar para as mãos de Rafael ou ele ia morrer esperando que voltasse. Voltou a trabalhar. Passou meses reconstruindo rotina, reaprendendo São Paulo, reencontrando o ritmo de um centro cirúrgico grande. Não procurou Soriano. Não se aproximou de nada que pudesse acender um alarme. Viveu quieto, trabalhou muito, dormiu pouco. E então, numa noite em que estava de sobreaviso no hospital, recebeu uma chamada de emergência em Botafogo, no Rio de Janeiro, onde estava passando uma semana por conta de um congresso médico. Mulher, 58 anos, dor torácica intensa. O médico plantonista do hospital onde o congresso acontecia estava em outra ocorrência, e Rafael era o único disponível com especialização cardiológica suficiente para atender. Pegou o kit e foi. O apartamento em Botafogo era num prédio antigo com portão de ferro e piso de granilite no hall de entrada. O tipo de lugar que guarda cheiro de décadas nas paredes. O porteiro abriu sem perguntar nada. Só disse: segundo andar, apartamento 8, a porta está aberta. Rafael subiu as escadas. Empurrou a porta. O apartamento tinha luz baixa e cheiro de bolo que tinha sido assado horas antes. Havia flores numa jarra de vidro sobre a mesa da sala. Rosas escuras, quase pretas. E uma foto emoldurada na estante que Rafael não olhou ainda, porque estava ouvindo onde estava a paciente. Um quarto ao fundo. Porta entreaberta. Entrou. A mulher estava sentada na beira da cama com as mãos cruzadas sobre o peito, respirando com aquele esforço contido de quem está tentando não demonstrar o quanto dói. Cabelos grisalhos soltos sobre os ombros. Rosto com marcas de tempo, mas com uma estrutura que Rafael reconheceu antes de qualquer outra coisa, antes do nome, antes de qualquer raciocínio consciente. Era o rosto que ele tinha passado décadas guardando na memória. Isabela levantou os olhos. Os dois ficaram parados por um segundo que durou mais do que um segundo devia durar. Ela disse o nome dele em voz baixa, mais como confirmação do que como pergunta. Ele disse o nome dela da mesma forma. E depois, os dois ficaram em silêncio por mais alguns segundos, porque havia coisas demais para serem ditas, e o único jeito de não dizer tudo de uma vez era não dizer nada por um momento. Rafael se aproximou, abriu o kit, colocou o estetoscópio nos ouvidos com os mesmos gestos de sempre e trabalhou. Examinou, mediu, avaliou. Ela deixou, quieta, olhando para ele com aquele jeito que ele conhecia, que nunca tinha mudado, que era o jeito de alguém que está com atenção total no que está na frente dela. Quando terminou, disse que era uma crise de angina, séria mas controlável, que precisava de medicação e repouso, e que no dia seguinte devia procurar um cardiologista para avaliação completa. Ela disse que sabia, que tinha demorado para chamar porque não queria incomodar. Rafael disse que chamar a emergência não era incomodar. Ela disse que não era isso. Disse que há alguns anos tinha deixado de chamar ajuda para as coisas porque havia aprendido que era mais seguro resolver sozinha. Que era um hábito que tinha ficado mesmo depois que o perigo passou. Rafael ficou olhando para ela. Depois disse que o perigo tinha passado fazia tempo. Ela disse que sabia, mas que o corpo demora mais do que a cabeça para acreditar. Foi nesse momento que a porta do apartamento se abriu lá na frente e passos rápidos atravessaram a sala. Uma voz jovem chamou o nome dela antes de aparecer na porta do quarto. Era um rapaz de uns 25 anos com jaleco hospitalar aberto sobre uma camiseta, cabelos escuros um pouco compridos, cara de quem tinha corrido para chegar. Entrou, viu a mãe sentada, viu o médico do lado, respirou fundo tentando desacelerar. Mãe, você devia ter me ligado antes. Isabela disse que não queria tirar ele do plantão. O rapaz foi até ela, colocou a mão no ombro dela,
E então olhou para Rafael com atenção. Era um olhar profissional, rápido, o tipo que avalia a situação antes de avaliar pessoa. Depois disse obrigado com a seriedade de quem realmente quis dizer isso. Rafael ficou olhando para ele. Os olhos eram de Isabela. A forma do queixo, com aquela covinha funda no centro, era dele. Os gestos eram dele. O jeito de se segurar na porta com a mão direita enquanto falava. O peso levemente inclinado para o lado esquerdo. Isabela olhou para Rafael olhando para o filho. Depois, olhou para o filho. E disse o nome dele em voz quieta. Lucas. Com uma pausa, depois que carregava tudo o que precisava ser dito. Lucas olhou para a mãe. Depois olhou de volta para Rafael. E entendeu. Ficou parado na porta por alguns segundos com a mão ainda no batente. O jaleco aberto deixava ver o pescoço. E no pescoço, numa corrente fina, uma cruz de prata torta com uma asa faltando, escurecida pelo tempo. Exatamente como Rafael a tinha feito décadas atrás, com as próprias mãos, num quarto de república. Lucas tirou a cruz devagar. Ficou segurando na palma da mão estendida por um momento, olhando para o objeto como se estivesse vendo ele de um jeito diferente pela primeira vez. Depois se aproximou de Rafael e colocou a cruz na mão do pai sem dizer nada. Rafael fechou a mão em volta do metal. Era quente, do calor do corpo do filho. Isabela tinha lágrimas descendo pelo rosto, mas não fazia nenhum som. Lucas ficou de pé ao lado dela, com a mão no ombro dela, e os três ficaram em silêncio por um tempo que nenhum deles mediu, dentro daquele apartamento em Botafogo que cheirava a bolo e flores escuras, enquanto lá fora o Rio de Janeiro continuava com o seu barulho indiferente de cidade que não para. Rafael abriu a mão e olhou para a cruz. Depois olhou para Lucas. Depois para Isabela. Havia uma promessa que ele tinha feito numa madrugada num estacionamento de hospital, com o motor de um carro sumindo na escuridão. Tinha dito que a cruz ia voltar para suas mãos ou ele ia morrer esperando. Não tinha morrido. A cruz tinha voltado. E com ela voltou tudo o que ele tinha deixado para trás, não como uma ferida reaberta, mas como uma conta que finalmente fechou do jeito que devia ter fechado décadas antes. Essa história ensina uma coisa que nenhum livro consegue resumir em poucas palavras: que as escolhas que fazemos nos momentos mais difíceis, quando tudo o que temos a perder está na mesa, são as que definem quem somos de verdade. Rafael não era um herói. Era um homem comum que, num momento decisivo, escolheu o que era certo em vez do que era seguro. E essa escolha custou caro. Custou a mãe, custou anos, custou uma vida inteira refeita do zero. Mas no final, voltou para ele multiplicada. E agora eu quero te perguntar uma coisa diretamente. Se você estivesse no lugar de Rafael, sabendo que podia perder tudo, carreira, liberdade, família, você teria feito a mesma coisa? Ou existe um limite para o que a gente arrisca por amor? Escreve nos comentários, porque essa resposta diz muito mais sobre quem você é do que você imagina. Se essa história te tocou de alguma forma, deixe o seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito para que mais histórias como essa cheguem até quem precisa ouvir.